Desses 160 livros que eu marquei como favoritos, será que em 2025 eu ainda considero todos eles os meus favoritos? Oi, gente, eu sou a Yasmin, sejam bem-vindos ao canal Literarte. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tem um tempo, assim, que eu pensei realmente em fazer um vídeo falando sobre livros favoritos, né? Todos os meus favoritos. Só que eu nunca cheguei a pensar nos meus livros favoritos no geral, assim. Essa foi a ideia da minha irmã e eu decidi fazer com vocês. Provavelmente eu vou ter que fazer uma parte 2, porque eu tenho 164 livros favoritos, né? Classificados como favoritos no Scooby. E eu tenho o Scooby tem muitos anos, então, assim, é normal. E marcando, e com o tempo isso pode mudar. Então vamos começar aqui. Vamos desde o início. Primeiros que eu marquei. O primeiro que tá classificado aqui é Poliana. Quem me conhece sabe que Poliana foi o primeiro livro que eu lembro de ler por prazer. Por gostar de ler, né, assim. Meus pais me deram pra me tirar do videogame e eu decidi ler e eu amei. Então, assim, Poliana é um livro que nunca vai sair dos favoritos, é um livro que marcou e eu não consigo desapegar. É maravilhoso, inclusive, se você não leu ainda, leia. Continua favorito. Vamos ver, ó. Um de 164 livros. Um tá favorito ainda. A Culpa das Estrelas. Hoje, se eu lesse, será que viraria um favorito? Eu acho que sim. Então eu vou manter ele como favorito aqui. A Yasmin de 2025 mantém. Porque é uma história emocionante, é uma história bonita e me marcou muito. Então, acho que foi um dos primeiros livros sobre câncer que eu li. E essas histórias de câncer sempre me mexem muito comigo e me marcam. Próximo, Em Chamas. E Jogos Vorazes também. Acho que eu não marquei a Esperança. Mas Jogos Vorazes, né, e Em Chamas. Em Chamas é melhor. Mas ambos realmente, assim, Jogos Vorazes foi, tipo, minha entrada pra distopia. Eu não fazia ideia do que eram livros distópicos, e foi um dos primeiros que eu li nessa vibe, assim, de um governo controlando tudo. Gente, incrível, incrível. Não tem como. Jogos Vorazes é uma leitura, assim, muito atual até hoje, assim, acho que podem passar anos e anos e décadas. Jogos Vorazes ainda vai ser atual, porque ele fala sobre corrupção, ele fala sobre o ser humano. Não tem como isso sair, sabe? Tipo, isso, como fala, perdeu... Ai, eu não sei nem a palavra certa. Não tem como isso ser cancelado em algum momento. Não tem como, gente. Aí eu coloquei uns livros do Sidney Sheldon aqui que eu não lembrava. Primeiro foi Nada Dura Para Sempre. Depois, A Ira dos Anjos e Se Houver Amanhã. Assim, eu vou fazer ainda o vídeo do Sidney Sheldon, mas se ainda tiver saído, se tiver saído já o vídeo, vou deixar na descrição. Mas eu quero fazer esse vídeo indicando pra vocês, né, falando sobre o Sidney Sheldon, que foi um dos primeiros autores que eu li sobre suspense investigativo, né, romance policial no geral. E eu amei, gente, assim, pra mim, Sidney Sheldon é incrível. Só que desses livros que eu coloquei aqui, eu realmente não lembro das histórias, a não ser de Se Houver Amanhã. Porque Se Houver Amanhã, eu ainda, não sei, foi a Trace Whitney, essa protagonista, sabe? Ela não sai da minha cabeça. Não sei o que aconteceu. Eu também amei os outros, eu lembro de gostar muito. Eu acho que todos os livros do Sidney Sheldon que eu já li, gente. Acho que ele bem mais do que esses aqui, né? Acho que foram 6, 7. Todos eu amei. E ele sabe escrever muito bem personagem, manter preso na história, sabe? Fisgado do início ao fim. E ele sabe fazer um drama também muito bom. E Se Houver Amanhã é tudo. É muito bom. Eu lembro certinho da história na minha cabeça. Eu reli também tem uns anos atrás. Eu tenho aqui na minha estante, tenho 2 edições. E eu tenho a continuação, que eu acho que é uma trilogia. Só que, se você só lê o primeiro, tá tudo bem. Já tem uma conclusão legal ali, não precisa de ler os outros 2. Então eu vou tirar os outros 2, porque eu realmente não lembro das histórias. E se eu não lembro, não tem como ser favorito ainda, né, gente? Liberte Meu Coração. Meu primeiro romance de época da vida. Nunca vou esquecer. Minha amiga Mari, obrigada, Mari, me apresentou isso. Eu tava na aula de física e aí ela estava lendo esse livro. E aí eu passei a ler. Maravilhoso. Não consigo esquecer da história, também me marcou muito por ser o meu primeiro do gênero. Eu acho que os que foram primeiro do gênero sempre me marcam, né? Não só me marcam, né? Marca todo mundo. Então, Liberte Meu Coração, romance de época que recomendo. Tem vídeo aqui já no canal. Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Esse aqui eu quero reler esse ano, mas eu ainda lembro de muitas coisas da história e de como eu me senti. Nossa, Shakespeare é muito bom. Então, vai ficar aqui como favorito. Próximo, Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão. Esse eu não vou manter mais como favorito, gente, porque eu não sei. Sabe quando você meio que dá uma enjoadinha da história, um ranço, não sei o que é. É maravilhoso o livro. Só que, igual eu botei 4 estrelas pra ele. Não foi, sabe, isso tudo? Eu acho que é porque eu amo muito o filme. Então, o livro, eu esperava mais. E quando eu li, eu fiquei meio decepcionada. Então, ele não vai ficar como favorito. Próximo. Hush Hush, Sussurro. Aqui eu botei Sussurro, Finale, que é o último livro, e Silêncio. O primeiro, o terceiro e o quarto. Livros de Anjos. Então, essa série de sussurro, né, de anjo. E marcou também muito porque eu estava adolescente. E aí já tinha lido Crepúsculo. Inclusive, Crepúsculo. Eu não sei por que ele não tá aqui. Eu devo ter marcado ele como favorito depois. Inclusive, deixa eu até verificar aqui porque que Crepúsculo, aonde que ele tá aqui nessa estante. Eu acho que eu devo ter tirado. Às vezes eu acho que às vezes eu olhei aqui os favoritos na época, um tempo depois, e tirei. Mas Crepúsculo hoje em dia não ficaria como favorito. Nenhum da saga Crepúsculo. Mas quando eu lia, eu amava primeiro alguns momentos e o terceiro e o
o quarto. E agora, o Sussurro, hoje também não ficaria como favorito, porque é muito cringe. Algumas situações ali, sabe, daquele romance entre os personagens. Eu acho que é porque eu amadureci muito meu gosto e já li muita coisa melhor. Muita coisa mais bem escrita e melhor desenvolvida, sabe? Uns personagens mais... Enfim. Mas... é claro que, atingindo o público-alvo de Sussurro e Crepúsculo, que são adolescentes, com certeza é um livro maravilhoso, gente, assim, pra ler, é um romance bem legal também. Eu acho que tem até umas partes meio tóxicas desse Sussurro, eu não lembro direito. Enfim, tira como favorito. O Pequeno Príncipe sempre vai ser, não tem como. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. Esse livro aqui foi também um dos primeiros... Não, o primeiro Chick-lit que eu li na vida. Chick-lit é livro... é tipo uma comédia romântica, né? E aí eu assisti o filme dos Delírios de Consumo e eu adorei o filme e eu peguei o livro na biblioteca, no sebo, não sei. Eu adorei, Sophie Kinsella é super divertida, livros leves e situações engraçadas e fala sobre consumismo. E foi meu primeiro Chick-lit, então eu botei como favorito, mas não é mais. Não, assim, pra mim, pra um livro ser favorito, ele tem que me despertar alguma coisa forte, né? Tem que ter marcado. E eu também tenho que ter vontade de reler um dia, pelo menos. E esse não. Temos aqui a Seleção. A Seleção também não é mais. Também foi, assim, a segunda, né? A distopia, eu acho, que eu li, depois de Jogos Vorazes. Foi muito gostosinho, muito levinho na época, né? E tem toda essa competição que parece um Big Brother. E esse sistema de castas. E o príncipe vai ter que escolher uma entre todas as concorrentes ali, as 31 meninas, né? Eu achei isso super divertido. A trilogia toda, né? E me emocionei. Só que a Yasmin mais jovem, né? Mais adolescente. Hoje em dia, não. Aí tem Só o Amor Explica aqui, que é um livro espírita, né? Um romance espírita. Tem dois, na verdade. Tem Paixão e Primavera e Só o Amor Explica. Esses dois são romances espíritas e eu lembro de ler e me emocionar e de surtar, mas eu não lembro das histórias. Não lembro. Mas era um negócio assim, sabe? De outras vidas. É amor que vai além dessa vida. Era um negócio assim. Então eu acho que tinha que reler pra saber. Ana e o Beijo Francês eu nem preciso reler pra saber. Não é mais favorito. Os 13 Porquês também não é mais. Assim, é um livro que me marcou muito, querendo ou não. Mas eu não releria. E Os 13 Porquês é pesado, gente. É sobre suicídio e... não sei, me marcou muito. Porém, não é mais favorito. Temos aqui Orgulho e Preconceito, que até hoje é favorito. Já li e reli umas 3 ou 4 vezes. Ai, gente, eu adoro essa família, Lizzie Bennet e Mr. Darcy. E agora temos Perdida, da Carina Ricci. É uma delicinha, né? É uma comédia romântica que tem viagem no tempo e... eu acho super divertido, então eu acho que continua aí. Aí tem Muito Mais Que Uma Princesa. Nossa, esse livro tava esgotado na época. Eu achei ele no estante virtual. A minha edição, ela é usada. Mas eu amo essa história. É super divertida e foi um dos primeiros romances de época super quentes que eu li na época. Então, pra mim, foi inusitado e eu adorei. Mas, porém, apesar de Muito Mais Que Uma Princesa ter me marcado, eu lembro bastante da história, ele não é mais favorito, porque ele não tem nenhuma coisa ali que... eu releria, porque eu lembro que eu achei gostosinho. Mas não tem nada tão marcante, assim, uma coisa diferente, sabe? Que fala assim, nossa, eu gosto por causa disso. Não, é meio igual vários romances de época. Aí, em seguida, a gente tem A Rosa do Inverno. Nossa, gente, esse aqui, como eu fiquei, tipo assim, me deu frio na barriga, gente. As cenas do casal. Eles nem, tipo assim, nem sem se tocar. E eu ficava com um friozinho na barriga, sabe? Aquela, gente, surtando pelo casal. Esse aqui me marcou muito. É um romance de época também. É da Meg Cabot, que ela escreveu com o pseudônimo de Patricia Cabot. É muito bem escrito. Sim, pelo que eu lembro, né? Eu só li uma vez. Esse daqui vai continuar nos favoritos porque ele me marcou muito, eu lembro de muita coisa e eu iria amar reler. Agora temos Entre o Agora e o Nunca, que é uma duologia. E eu adorei também na época, era meu primeiro new adult, assim, né? Propriamente dito. Romance também, com drama. Eu era adolescente na época, né? Então eu li esse e li Belo Desastre, que tá aqui também como favorito. E marquei os dois como favoritos, queridinhos, achando que Belo Desastre era super saudável. Porque era o tipo de história que eu encontrava nas coisas que eu assistia e, enfim, as pessoas tratavam como se fosse tudo normal. Um cara querer bater em todo mundo só porque ele acha que você pertence a ele. Um cara, sabe, assim, violento, romantizando isso. Então, sim, depois de um tempo que eu li Belo Desastre, nem precisou passar muitos anos. Eu já tinha, sabe, assim, ficado me incomodada com o Travis. Que na época eu falei, meu crush, mas aí passou um tempo. Eu fiquei, gente, mas eu não teria crush nesse cara se fosse na vida real. Eu ia ficar com medo dele. Então, gente, não dá. Esse relacionamento deles aqui não dá. E virou filme recentemente, com o carinha lá dos Gêmeos em Ação. Não dá. Então tá, Entre Agora e o Nunca, eu lembro pouco da história, mas foi um new adult legalzinho na época. Belo Desastre, mesma coisa, já falei. Aí tem A Mediadora, que sim, continua como favorito.
A Mediadora, gente, é uma série de romance sobrenatural. É pequenininho os livros, assim, eles são pequenos. Vou tentar pegar um aqui pra vocês. São 6 livrinhos desse aqui. Olha o tamanhozinho do tamanho de um livro normal. Gente, é uma delicinha, sabe? Assim, é um romance sobrenatural. A menina vai se apaixonar pelo fantasma e vice-versa. Só que ele é um fantasma. E aí ela é mediadora e ela precisa ajudar os fantasmas. E ela vai se meter em cada encrenca e é super divertido. Essa vibe mais leve, sabe? Então, não dá, me marcou muito. E eu li na época, fiz minha irmã ler. Eu paguei R$50 pra ela ler A Mediadora. Também, na época, eu paguei R$50 pra ela ler Percy Jackson toda. Eu era assim, que eu queria que ela lesse. E queria comentar com alguém, gente. Não tinha vocês. Hoje em dia eu não pago mais pra ela ler. Mas eu tento convencer. Então, A Mediadora é maravilhoso, continua favorito. Aí temos aqui Reiniciados. Mais uma distopia de reiniciar as pessoas que eram os delinquentes, criminosos. E aí ele apagava a sua memória e te reinseria numa família nova. No caso, era só adolescente, né? Nossa, eu achei muito foda essa trilogia. Eu tenho muita vontade de reler. Ela não vai ficar em favorito, porque eu não lembro de muita coisa. Não vai ser mais favorito. Mas eu quero reler, pra ver se eu ainda gosto tanto. E eu acho que temos agora mais um romance, que é Deseja Meia-Noite, da Lisa Kleypas. Esse foi diferente de tudo, porque ele tem a parte cigana ali, tem essa parte da família. É bem inusitado, sabe? Comparado com outros romances de época, então eu gostei bastante. Temos aqui Percy Jackson agora. Ai, Percy Jackson. É uma fantasia, né, assim, só que é muito inusitada, porque tem os deuses, tem essa coisa do Olimpo. Então, pra mim, isso foi muito inovador. Eu não tinha lido nada nessa época a respeito. E sempre vai ter um lugar no meu coração, então eu acho que Percy Jackson continua, sim, como favorito. Eu quero ainda ler Os Heróis do Olimpo, que a minha amiga Thaís fala que eu preciso ler, porque é melhor, parece. Mas, assim, eu ainda vou ler. Então, Percy Jackson continua. Extraordinário. Continua. Sem palavras pra esse livro. Gentileza. Ai. Empatia. Ai, que livro. Incrível. Aí temos Bridgerton. Ó, os Bridgertons que eu coloquei como favorito foi Perfeito Cavalheiro, que é o 3. Colin Bridgerton, que é o 4. Também coloquei Sir Philip. E acho que só, que aparece aqui pra mim. Eu acho que Um Perfeito Cavalheiro permanece aqui, com certeza, porque... Ai, Sophie Benedict, eu amo. Mas também Colin e Penelope, também amo. Então continua. Esses dois. Do Philip, eu acho que não. Nem que eu gosto da Francesca também. Aí continua assim, porque se eu reler, eu acho que eu vou amar muito. Inclusive, ansiosa pra próxima temporada de Bridgerton na Netflix. Aí temos Harry Potter. Vamos falar de Harry Potter, né, gente? O primeiro que tá aqui é A Câmara Secreta. Eu sempre gostei muito de A Câmara Secreta. Mas também tem O Prisioneiro de Azkaban e As Relíquias da Morte e A Ordem da Fênix. Não tem como. Sempre vai ser favorito, porque me marcou. Muito, muito mesmo, gente. Harry Potter é, assim... Quem leu na época certa, sabe? A pessoa nunca vai esquecer. Sempre vai ser especial. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti Harry Potter. E foi só 2 vezes, mas... Série toda, né? Mas agora assisti muitas e muitas vezes. Todos os 8 filmes. Ai, temos aqui um caso perdido da Colleen Hoover. Não é favorito mais. Não dá. Infelizmente. Eu lembro do trauma desse livro. Que todo livro da Colleen Hoover tem um trauma, né? E me traumatizou muito, gente. Muito mesmo, porque mexeu com algo que na minha cabeça não entra, sabe? Assim, ela não entra, não dá. Mas é bem escrito e me surpreendeu. Aí temos mais um romance de época aqui, que é Ligeiramente Casados, da Mary Balogh. Ah, essa série Ligeiramente, eu lembro que eu ficava tipo... Só que eu não lembro de nada, então ele vai sair daqui. Caixa de Pássaros. Continua com certeza, porque Caixa de Pássaros é mais uma distopia foda demais, gente. Outro nível. E fala, que ideia maravilhosa é essa de botar os seres estranhos aparecerem na Terra, o cérebro humano não conseguir compreender a ponto de morrer por isso, e às vezes tentar matar o coleguinha, só porque não consegue compreender o que ele está vendo, que no caso, na minha cabeça, são alienígenas. E aí as pessoas têm que andar vendadas, não podem olhar, porque se elas olharem, elas vão ver as criaturas e vão querer matar alguém ou vão morrer. Então, ou vão se matar, né, no caso. Gente, que história mais incrível, sério, me fala, que criatividade é essa? Foda demais. Li a continuação, que é Mallory, boa também. Mas Caixa de Pássaros, eu lembro de ficar agoniada demais, gente. Eu lembro de ler esse livro e eu li, acho que de um dia pro outro, assim, eu comecei de noite e eu fui dormir umas 3 e tanto, e aí no dia seguinte eu peguei e terminei. Nossa, eu não conseguia parar. Eu ficava tão tensa em algumas cenas, quando parecia que as criaturas estavam perto, parecia que era comigo que estava acontecendo. Ai, maravilhoso. Aí temos O Príncipe dos Canalhas, que é um reconto da Bela e a Fera, é um romance de época também, da... Ai, qual autora que é? Loretta Chase. Tem um vídeo só sobre esse livro, então eu não vou falar mais, continua favorito. Temos Como Eu Era Antes de Você, esse aqui, ai, que sofrido. Sofri tanto, mas que eu sofri tanto que ele vai ficar aqui, não dá. Incrível, chorei horrores, feito um neném.
no filme também. Temos Romeu e Julieta, não dá pra tirar esse livro dos favoritos também, porque... Romeu e Julieta, né, gente? Pelo amor de Deus, um clássico. Toda vez que eu leio, eu me emociono. Vamos ficar por aqui nesse vídeo. Tem vários outros livros pra falar sobre, mas tá ficando bem grandinho esse vídeo, então vamos pra parte 2, tá bom? Em breve. Ative a notificação aí do canal, se inscreve, bota aí o botãozinho de hypar pra ele entender que você gostou do vídeo e que você quer continuar vendo esses vídeos incríveis que eu faço aqui. Muita autoestima, né, gente? Isso, gente. Obrigada, beijão. Até a próxima.